Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Que bom, glória a Deus. Nós somos realmente gratos, não é? Por toda a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Deus nunca errou, irmão. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca fez algo sem querer. Deus planejou tudo, não é? Deus já sonhou comigo, com você, já nos planejou. A Bíblia diz que de uma forma terrível nós fomos concebidos e Ele já sabia a respeito de mim e a respeito de você, não é? Nós não somos frutos do acaso, né? Onde Deus jogou um dado e falou, vamos ver lá se nasce alguém bonito, não é? Vamos ver se é menino ou menina. Deus não fez chá de revelação. Nós é que fazemos. A surpresa é só para nós. Para Ele não é. Thomas, ele já sabia de você, meu irmão. Olha que bênção, hein? Bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos compartilhar aqui um tempo. Você fala assim, puxa vida, mas Rodrigo ministrando louvor. É isso, irmãos. Outro dia eu falei que eu sou um step, lembra? Step não escolhe aonde serve. Step, se for para servir na porta, serve. Se for para ajudar a lavar o banheiro, serve também. Se for para ministrar o louvor, serve. Se for para dormir com alguém, serve. Se for para pregar, serve. Se for para dar uma carona para alguém, serve. O que você acha? Amém? Está disposto? Glória a Deus. Então fala para o teu irmão, você é um bom step. Sirva direitinho. Eita, estepão bonito. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá na carta aos Hebreus. Vamos ler um texto aí bastante conhecido para compartilharmos algo aqui que nós vamos começar hoje. Aí você fala assim, mas vamos começar por quê? Porque talvez a gente não termine. E com certeza nós não vamos terminar. Aí vamos continuar quando? Na próxima quarta-feira que estivermos aqui. Que não necessariamente será a próxima. Na próxima teremos outro ministro aqui. E assim sucessivamente. Mas no mês que vem estaremos de volta e vamos continuar. Então anote aí porque será um assunto contínuo, hein? Demoraremos algumas quartas-feiras para concluir. Nós temos falado esses dias sobre, que tema mesmo foi esse mês? Isso, vocês estão... Santificação, irmão. Parece que está com medo. É santificação. Não é pegadinha, não. Santificação, né? Temos falado e glória a Deus porque você está trabalhando neste tema. Então vamos continuar dentro disso, falar de algo que toca também nesse processo da santificação. Romanos 12:1, eu pediria ao Arthur que colocasse na nossa versão, que é a revista e corrigida aí na tela, e eu vou ler aqui na versão que eu estou da Bíblia, que é um pouco diferente da sua, mas eu vou ler nessa e depois nós lemos na que você tem aí. A minha versão diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... E eu falei o quê? Falei errado. Você me perdoa? Amém. É que eu estou emocionado, irmão. Cantei aqui, fiquei emocionado. Me perdoa, é Hebreus. Eu li Hebreus e falei Romanos. Mas a intenção era ver se você estava acordado, ligado, apercebido. Que bom que está. Obrigado aos irmãos de Bereia que vieram. Pastor Francisco liderando a turma. Ele nunca falha. Ou não, o Senhor é uma benção. O Senhor não nos deixa confundir. Então é Hebreus, me perdoe. Hebreus 12:1. Eu acertei o capítulo, acertei o versículo, mas errei a carta. Hebreus 12:1 diz assim, eu vou ler na minha, depois nós lemos na versão que você tem aí.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Vamos ler o 2, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora vamos ler na versão que você tem aí. Volte no 1, por favor, Arthur. Muito bem, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Eu acho que eu li mais curto aqui, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora sim, lido de maneira completa. Interessante que nessa versão que eu estou aqui, que é a NVI, ele fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E na versão que você tem aí, que é a Revista e Corrigida, ele diz: livremo-nos de todo o embaraço. Mas nós não vamos falar sobre o embaraço, mas sim sobre o pecado mesmo. Eu me comprometo com você em sermos econômicos aqui no tempo e finalizarmos antes das 9 horas. Você me permite? Até as 9 nós temos 30 e alguns minutinhos, tá bom? Muito bem, a Bíblia está falando aí, né, o escritor aos Hebreus, e quando nós falamos aqui o escritor aos Hebreus é porque esta carta, ao contrário das outras, não está claro ou não está demonstrado a todos nós quem foi o seu autor, né? Alguns aí arriscam dizer que foi Paulo, mas ninguém pode afirmar isso com toda certeza. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ou ele diz uma tão grande nuvem de testemunhas, então nós devemos nos livrar de todo o embaraço, ou como diz aqui nessa versão, daquilo que nos atrapalha, e do pecado que tão de perto nos rodeia. E quando a Bíblia diz que nós temos que nos livrar do pecado, então significa que em algum momento nós estávamos presos nele, ou, por que não dizer que talvez ainda estejamos presos em algum pecado. O processo de santificação, esse que nós temos falado aqui durante esse mês, na verdade 2 meses, né, já estamos falando sobre isso, se eu não me engano, durante o mês de julho e o mês de agosto. O processo de santificação, ele nada mais é do que largar o pecado, né? Nós falamos aqui há 2 escolas dominicais sobre aquele texto do Apocalipse que fala: aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está santo, santifique-se mais. Então é um processo que está no gerúndio, nós estamos fazendo de maneira contínua. O que significa isso? Estamos sempre fazendo. Você não começa hoje e termina hoje, você está sempre fazendo. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois de amanhã, não é? Tanto é que no texto aí que nós acabamos de ler, ele diz: deixemos, ou podemos ler também como deixando todos os dias, todo o embaraço, as coisas que nos atrapalham e o pecado que nos rodeia de perto. Vamos só pensar um pouquinho nessas coisas que nos atrapalham, que nem sempre são pecado. Então, às vezes, se alguém falar para você: olha, isso aí que está te prendendo é um pecado. Nem sempre. Então, cuidado a você que julga e também a você que às vezes ouve isso de alguém te dando essa referência. Você não pode fazer isso porque isso está te atrapalhando, então é um pecado. Nem sempre é um pecado. Mas às vezes são coisas que nos embaraçam, ou como disse aqui nessa versão, nos atrapalham. Limpar a casa é pecado?
Sim ou não? Não, é até bom. Aliás, eu diria que é necessário. Mas às vezes, se você tem uma neura com limpeza e quer limpar aquilo que já está limpo, e você quer limpar de novo, mesmo já estando limpo, e você não aguenta de tanto que você quer limpar, às vezes isso pode se tornar um embaraço, está te atrapalhando, essa neura que você tem, esse exagero com limpeza. Você limpa a casa, aí no outro dia você limpa de novo. E no outro dia você limpa de novo, só porque alguém andou ali e você quer limpar de novo. Eu diria que você tem até toque. Não é? Então, talvez isso se torne um embaraço, e não é pecado. É um exagero. Então, é isso que nós precisamos estar atentos. Mas ele diz, deixemos o pecado. Portanto, o pecado é inerente ao ser humano. O processo de santificação, ele é inerente aos cristãos, filhos de Deus, que somos nós. Amém? A Bíblia diz que você e eu somos filhos. E lá em João diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem. Você crê? Então, você é filho. Então, esse processo é para mim, é para você. Todos os dias nós vamos trabalhar nele. Agora, que pecados são esses? A Bíblia nos dá aí uma lista de pecados, né? Eu anotei aqui, Paulo, por exemplo, falou sobre, em um dos textos, ele fala sobre 17, uma lista de 17 pecados. Aí alguém, isso não está na Bíblia, tá? Isso que eu vou falar. Alguém, você já deve ter ouvido falar disso, você já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais? Já ouviu? Tem até filme sobre isso. Aí você fala assim, onde está isso na Bíblia? Não está. Porque alguém, lá na Igreja Católica, não é? Lá uns séculos aí para trás, diz que no século VI, compilou uma lista de pecados e ele chamou de pecados capitais. Eu imagino que essa pessoa, não é, esse Papa, tem até o nome dele aqui, Gregório Magno. Ele resolveu fazer uma lista com aqueles pecados que eu imagino, ele pensou, são os piores, né? Se nós pudéssemos colocar numa escala, mas não há escala. Não tem como falar, esse é maior, esse é menor. Tanto não tem escala que lá na carta de Coríntios, quando Paulo estava falando para nós olharmos aquilo que fez com que o povo de Israel ficasse fora da terra prometida, ele fala sobre 5 pecados. E desses 5 pecados que se misturam aqui, se confundem com esses 7 enumerados aqui por essa pessoa, eles são pecados que não significa que o povo de Israel cometeu, todas as pessoas cometeram 5. Não, basta cometer um que já é suficiente para você ficar fora. Basta ter um pecado que nos assola e que nós não conseguimos nos livrar dele, que já é suficiente para nós ficarmos separados de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Ser santo é ser separado para Deus. Quanto mais nós nos aprofundamos na santificação, mais nós vamos ficando próximos de Deus. E quanto mais nós vamos gastando tempo ainda com pecados que já deveríamos ter sido livres dele, mais nós vamos nos afastando de Deus. E aí, esse homem então, ele criou uma lista, e todos esses pecados que ele falou estão de fato na Bíblia. E a lista é avareza, gula, inveja, ira, luxúria, soberba e preguiça. São todos pecados que estão na Bíblia. Mas a Bíblia fala de um monte mais. Mas ele pegou aqui esses e eu gostaria de falar sobre eles. Aí você fala assim, mas por que nós vamos falar sobre o pecado? Sabe por quê? Porque às vezes o pecado se disfarça de alguns nomes que nós costumamos dar e isso pode estar nos atrapalhando. Às vezes a gente fala, eu tenho uma dificuldade. Aí você chama de dificuldade, eu também, mas essa dificuldade é pecado. Eu tenho um problema. Aí nós disfarçamos o nome do nosso pecado com o apelido de problema, e aí com isso a gente dá uma amenizada, e cada vez que nós entramos no uso deste problema, entre aspas, de fato a gente está ficando longe de Deus, porque
este problema não é um problema, é um pecado. Gula não é um problema, é um pecado. Avareza não é uma dificuldade, é um pecado. Luxúria, que reúne ali todos os pecados que são parte da imoralidade sexual, não é um problema, não é uma dificuldade, é um pecado. Soberba, orgulho, não é uma dificuldade, é pecado. Inveja, eu tenho uma dificuldade, eu não posso ver a irmã com a roupa nova, que essa minha dificuldade salta para fora. Não, meu irmão, pecado. Eu tenho uma dificuldade de levantar, eu tenho uma preguiça que me consome, pecado. Só que a gente gosta de dar apelidos, né? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um pensamento limitante. Não, você tem um pecado que realmente é limitante, porque ele te limita a você avançar. E hoje, se você me permite, eu gostaria de falar especificamente sobre a preguiça. Escolhi ele para falar hoje. Depois a gente fala sobre os outros. Preguiça. A Bíblia fala sobre preguiça. Você já viu algum texto que fala sobre isso? Tem vários, né? É que esse, por exemplo, que o pastor Francisco citou, de Provérbios, ele fala especificamente sobre a preguiça em um aspecto. Mas nós não podemos nos enganar. Às vezes a gente pensa assim, preguiçoso é aquele cara que não faz nada. Aí nós até o apelidamos de bicho preguiça. Esse não é o pior preguiçoso, esse é o preguiçoso mais explícito, né? O cara que não faz nada, ele é pior do que o perigoso, do que o preguiçoso, ele é um parasita. Sabe o que é um parasita? A pulga, por exemplo, a pulga é um parasita. A pulga não é preguiçosa, ela é folgada. Ela gruda na pele do cachorro e ela fica ali, porque ali ela está comendo, sugando o sangue do cachorro, está se alimentando dele, e o cachorro que trabalha. E a pulga só se alimenta do sangue, traz doença para o cachorro, ela só atrapalha. Então, nós temos aí dentro da classe de parasitas, ou de preguiçosos, nós temos um dele que é o parasita. O parasita é aquele cabra que realmente não gosta de fazer nada. Ele espera que o mundo acabe em barranco para ele poder morrer escorado, né? Ele quer realmente moleza. Esse é o folgado. Mas há um aspecto da preguiça, e eu ouvi isso outro dia, por isso que eu gostaria de compartilhar aqui conosco, e eu digo conosco porque ela serve para mim também, que é o aspecto da preguiça que, por exemplo, levou Caim à falência. A Bíblia não diz que Caim não fazia nada, diz? Não. A Bíblia diz que Caim era o quê? Lavrador, portanto, ele era trabalhador. Se a gente for imaginar a preguiça nesse sentido da palavra que nós estamos acostumados, preguiçoso é quem não faz nada, a gente não vai achar que Caim era preguiçoso. A gente vai achar que Caim era tão preguiçoso quanto Abel. Acontece que Caim teve sim uma preguiça. Sabe qual foi a preguiça dele? A preguiça de fazer o certo. E ele escolheu fazer o que era mais fácil. E aí, nessa de escolher fazer o que era mais fácil, a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel não fez de qualquer jeito. Abel não fez o que era mais fácil. Abel, a Bíblia diz que ele fez o que era o melhor que ele podia fazer. Por isso, o sacrifício dele foi aceito e o de Caim não. Mas Caim fez alguma coisa, só que ele fez de qualquer jeito. E a Bíblia diz, se vier alguma coisa nas tuas mãos para fazer, não faz de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz, maldito é aquele que faz as coisas de qualquer jeito. Às vezes, eu e você podemos não ter a capacidade, a competência para fazer alguma coisa melhor do que nós fazemos. Você pode falar para mim assim, Rodrigo, você não canta bem. Eu sou o primeiro a concordar com você. Não mesmo. Ainda mais se você me comparar
com o Gilmar, com o Gerson, com o Samuel. Eu não canto bem. Eu canto. Aí você fala assim, você é um preguiçoso. Não, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E se eu talvez me esforçar muito, eu vou melhorar um pouquinho. Por quê? Porque esse não é o melhor dom, não é? Mas tem gente que canta muito. Por quê? Porque tem um dom. Agora, tem gente que canta muito, mas entrega pouco. Aí ele poderia fazer melhor, mas está fazendo só para o gasto. Quando nós estamos fazendo para o gasto, a Bíblia diz que também é preguiça. Nós poderíamos fazer melhor, mas estamos fazendo para o gasto. E às vezes nós estamos fazendo um monte de coisa para o gasto. Às vezes nós estamos sendo servos aqui para o gasto. Estamos fazendo o que dá. Ah, irmão, olha, é para Jesus, então qualquer coisa serve. Né? Então, vamos fazendo aí. Se você quiser, é isso que eu posso dar. Não, meu irmão, dê o seu melhor. Você faz em casa o seu papel de marido, de esposa, de filho ou de pai, aí você também quer fazer para o gasto. Sabe por que nós queremos fazer para o gasto? Porque fazer para o gasto é mais fácil. Fazer de qualquer jeito é o mais fácil. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita e para entrar na porta estreita é o caminho difícil. Para estar no caminho largo, é só fazer de qualquer jeito, porque de qualquer jeito você entra no largo, né? Qualquer jeito que você fizer, no largo entra, mas no estreito não, você não pode de qualquer jeito, você tem que ir alinhado. A preguiça, ela às vezes quer nos levar a fazer de qualquer jeito. Então, a primeira definição que precisa estar clara na nossa mente sobre este pecado da preguiça é: ser preguiçoso não é não fazer nada. Ser preguiçoso é escolher sempre o caminho mais fácil. Como Caim, por exemplo. Caim, se Deus quiser, é isso aqui que eu dou. Mas Abel não. Abel falou, eu vou dar o melhor. E se você for lá no texto, a gente não tem tempo de ir no texto, mas se você for lá no texto de Gênesis que fala sobre isso, a Bíblia diz que Abel colheu, ou colheu não, porque ele deu um dos seus animais, né? E ele pegou a primícia, ele escolheu o melhor, ele teve trabalho, ele teve o cuidado, o zelo de escolher o melhor. Caim provavelmente pegou, deixa eu pegar logo aqui dessas cenouras aqui, sei lá o que ele fez ali, dos cereais, daquilo que ele tinha colhido, tinha um montão, aí ele foi lá, escolheu qualquer coisa e foi oferecer para Deus. Ele não se deu o trabalho de escolher o melhor, ele não se deu o trabalho de fazer aquilo que deveria ter feito. E isso a Bíblia diz que é preguiça. É uma característica do preguiçoso, ele, além de ser preguiçoso, ele fica chateado quando alguém faz a mesma coisa que ele está fazendo e faz bem feito. Aí ele fica irritado. E aí ele dá um monte de nome, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá bom? O preguiçoso, ele... Deixa eu dar um exemplo que não tem a ver aqui com a igreja, porque senão você pode pensar que eu estou falando de alguém e não vai fazer sentido, né? Deixa eu pensar num exemplo. Imagine que o preguiçoso seja um jogador de futebol. Pronto. Não tem ninguém aqui famoso jogador de futebol, então eu sei que você não vai ficar ofendido. Você é jogador de futebol, é preguiçoso. Eu conheço um monte. No time que eu gosto, tem vários preguiçosos. Os caras são bons, mas é preguiçoso. Não gosta de treinar, faz de qualquer jeito, ainda mais quando ele assina lá um contrato para ganhar muito dinheiro. Aí que ele fala, vou me matar? Vou nada. Vou nada. Preguiçoso. Aí o preguiçoso vê um cara fazendo bem feito. Ele vê o cara que ganha a bola de ouro todo ano, um cara disciplinado, um cara que se esforça, um cara que treina. Aí sabe o que o preguiçoso fala? Olha lá, parecido, só pensa em ficar se aparecendo, só quer saber de prêmio. Por quê? Porque o preguiçoso, ele, além de ser preguiçoso, ele fica irritado com o cara que faz aquilo que ele deveria fazer bem, mas não faz, aí ele fica irritado com aqueles que fazem.
O preguiçoso, ele vê a gente falando aqui na igreja, irmãos, vamos ajudar uma irmã, vamos ajudar um irmão, vamos fazer uma lista aqui. Se você puder, me dê seu nome, para a gente poder dormir lá com ela, para a gente poder dar uma carona para o irmão até o hospital, para a gente poder fazer isso, fazer aquilo. Vamos lá. Aí tem aqueles irmãos que são uma bênção, eles sempre estão colocando o nome em todas as listas. Aí o preguiçoso fala, Aparecido, quer fazer tudo. Toda vez está levantando a mão, se aparecendo. Por quê? Porque o preguiçoso pode, mas não gosta. Mas tem aqueles irmãos que querem servir. E aí, em nome dessa nossa deficiência em querer servir, porque nós não enxergamos valor nisso às vezes. Nós estamos num contexto aqui de igreja. Dentro desse contexto de igreja, nós deveríamos ter a consciência muito maior do que aqueles que não estão numa igreja, de que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se eu quero colher pessoas me ajudando, o que eu tenho que semear? Ajuda. Mas então é o interesse? Não, é a lei da semeadura. Tem gente que reclama, nunca ninguém me dá um presente no meu aniversário. Aí você fala para a pessoa, quantas pessoas você já presenteou? Nenhum, porque eu não sou trouxa. Ninguém me presenteia, por que eu vou presentear os outros? O dia que eu começar a ganhar presente, aí eu dou presente. Preguiçoso. Preguiçoso, meu irmão. Podia estar abençoando a vida de outros, mas nunca faz. Tá sempre, esse é o preguiçoso parasita. Além de não dar, ele quer ganhar. E nós ainda ficamos assim, parecido. Sempre que o pastor pede, é o primeiro a levantar. Gosta de se aparecer. Por quê? Porque incomoda. E nós precisamos estar aqui conscientes de que nós estamos, e não só aqui, em todo lugar, para servir. Aí você fala assim, mas então eu preciso querer fazer tudo direito? Sim, tudo. O meu pai falava para nós, tudo que você for fazer, você tem que ser o melhor. Ele falava isso acreditando que tudo que eu fazia eu era o melhor? Óbvio que não. Mas ele estava me incentivando a ser o melhor. Eu sempre fui um aluno mediano, nota 5. Mas ele falava, você é o melhor, você é um campeão. E amém, eu ficava feliz em ouvir aquilo. Pelo menos ele está gostando. Meus professores não acham isso, mas o meu pai acha. E as minhas notas também não demonstram isso. Mas meu pai está me incentivando. Na época do Senai, a gente tinha uma peça lá, que a gente fazia uma vez ao semestre, que chamava peça-prova. E ela valia de 0 a 100. Os meus amigos, tinha amigo meu que tirava 93, 94, 95. E eu sempre quis ser acelerado. Eu tirava 60. Nota péssima para aquela. Mas eu fazia para o gasto, porque eu não tinha essa consciência, eu preciso fazer o melhor. Eu pensava o seguinte, eu tenho que fazer rápido. O Rafael, ele tirava 98 nas peças prova dele. Sabe por que ele não tirava 100? Porque ele estourava o tempo. Porque para fazer direito você tem que demorar mais. É sempre assim. Normalmente o problema dele era que ele estourava o tempo, mas saía próximo da perfeição, porque é o jeito dele. Às vezes não era falta de competência minha, ou falta de vontade, era incompetência, falta de capacidade, e às vezes sim, preguiça. Se eu posso fazer desse jeito, por que eu vou fazer direitinho? Importante é passar de ano. Mas nunca o nosso pai deixou de falar, você vai conseguir. Nós precisamos ser incentivadores das pessoas para que todos nós saiamos dessa zona de preguiça. Sempre que alguém vem aqui ministrar, sempre que o pastor Disseu nos desafia, sempre que algum ministro nos desafia, sempre que algum irmão nos desafia, sempre que a sua esposa te desafie, faça melhor isso, marido, né? Não faz de qualquer jeito.
Ela quer que você faça o melhor, irmão. Ela quer que você saia da sua zona aí de conforto, de preguiçoso. Eu tenho consciência de que eu posso ser um pai melhor do que eu tenho sido. Significa que eu tenho sido um mau pai? Não, mas eu posso ser ainda melhor. A questão é com quem que eu me comparo, não é? A Bíblia diz, Jesus falando lá em Mateus 5:48, ele fala, sejam perfeitos. Sejam perfeitos. Jesus colocou um padrão lá em cima. Aí você fala assim, mas também vou me comparar com Jesus? Não dá. Dá, meu irmão. Sabe por quê? Porque se eu e você nos compararmos com Jesus em tudo que nós fizermos, nós sempre vamos estar devendo. E sempre vamos falar, eu posso fazer melhor. Agora, né, a pessoa que estava falando sobre isso, ele falou algo interessante. Imagina que eu estou com um problema e por um desleixo meu, me cai um dedo. Se eu for me comparar com alguém que tem todos os dedos, eu vou ficar chateado. Aí eu me comparo com alguém que é leproso, porque o dele já caiu 4, eu falo, o meu caiu só 1, então está tudo bem. Percebe? Eu sempre procuro uma régua baixa, uma régua pior do que eu. Não, me comparando com aquela pessoa que está ali jogada na calçada, bebeu a noite toda e está ali caído, dormiu, né, está babando, o cachorro está lambendo a boca dele, estou ótimo. Eu sou um bom marido, porque olha aquele lá, aquele é um mau marido, ele nem dorme em casa, de tanto que ele bebe. Meu irmão, você acha que a gente tem que se comparar com esse cidadão? Não. Eu preciso me comparar com um marido melhor do que eu, para falar, olha, eu posso ser melhor, porque toda vez que eu olho para o Adaildo, eu vejo ele, como ele trata a Tetê e como ele é um bom marido. Então, para eu chegar nessa régua é difícil. Agora a gente só escolhe régua ruim, né? Quando a mulher reclama, você fala assim, mas você está reclamando de mim? Eu tenho um amigo que ele nem para casa vai. Irmão, uma vez eu caí na besteira de falar isso para a Nádia. Aí ela fala, bom, é por isso que eu não casei com ele. Casei com você. E se eu tivesse casado com ele, com certeza, ou ele já teria corrigido, ou não teria mais casamento, porque não é esse o padrão. Percebe? Então a gente vai se comparar com o que está de pior. Não, nós temos que comparar com Jesus. Olha que régua. Se eu me comparar com Jesus, sempre eu vou falar, preciso melhorar. Sempre eu vou falar, preciso avançar. E pior é que o preguiçoso é sempre assim, né? Cheio de desculpas. Olha, eu até queria fazer mais, mas não dá. Não dá tempo. Não consigo, não tenho tempo, não posso fazer melhor, não dá para me preparar melhor, não consigo, aí já está tarde, já tem agora 70 anos, agora eu não consigo mais estudar, agora, já foi, já perdi o tempo, agora não dá mais. Pode, Ruth, por favor. Tiago 4,17, coloque aí, Arthur, por favor. Tiago 4:17. Vamos ver o que está escrito. Obrigado, Ruth, pela sua contribuição. Ruth Prates. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante, né? Cada vez que eu e você sabemos fazer algo, e se nós não fizermos, a gente está pecando. Ou seja, preguiçoso. Sabe fazer direito, sabe fazer com excelência, mas não dá tempo, não, eu vou gastar tempo com isso, não. E essa coisa de tempo, eu gosto muito daquilo que o nosso amigo, pastor Paulo Franco, talvez você o conheça, acho que a maioria de nós o conhece, mas ele falava um negócio que é interessante, não está na Bíblia, mas é uma frase muito interessante. Ele falava, tempo é questão de preferência, é questão de prioridade. Às vezes a gente fala, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso porque eu não consigo. Eu não faço isso porque não dá. Mas se a gente quiser, a gente arruma tempo. Irmão. Se a gente quiser, a gente acorda mais cedo. Se a gente quiser, a gente se esforça. A gente precisa colocar algumas metas, alguns objetivos. É difícil? Lógico que é difícil. Acordar cedo é fácil?
Não é, meu irmão. Para algumas pessoas pode ser. Eu conheço pessoas que 5 horas da manhã está acordado, pode ter dormido a hora que for. Acorda. Talvez você aqui que esteja me ouvindo, acorda fácil. Eu não. Eu, para mim, posso te confessar uma coisa que eu gosto muito de fazer, se eu tiver chance. Você não vai ficar escandalizado não, né? Se você ficar escandalizado, eu peço que você já vá me perdoando. Mas se eu puder, irmão, se eu tiver possibilidade, e a Nádia deixar, eu faço, eu durmo até meio-dia. Fácil, é facinho. É uma vontade, eu tenho. Mas eu durmo até meio-dia? Nunca. De vez em nunca. Estava de férias outro dia e nós não saímos de casa. Teve um dia que eu dormi até 2 horas da tarde. Foi uma bênção, irmão. Nós ficamos a noite toda lá, acordado, assistindo filme e tal, aí dormi 2 horas. Foi ótimo. Mas dá para fazer sempre? Não dá. Eu coloquei um propósito de fazer 2 vezes na semana ir na academia. E eu tenho ido 2 vezes, terça e quinta. Amanhã eu vou. Sabe que hora que eu vou? Junto com o meu companheiro lá, que é o meu professor, 5 horas da manhã. Tem que acordar 15 para 5, que é pertinho de casa. Mas na hora que eu vou dormir à noite, e que eu vou pôr o celular para despertar, dá uma vontade de mandar uma mensagem para ele. Rogério, amanhã não dá. Mas eu me comprometi. É difícil demais, tem que se esforçar. Por quê? Para a gente sair da zona do conforto, da zona da preguiça, nós temos que nos esforçar. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem que arrumar tempo. Ah, eu não tenho tempo de orar. Tem que arrumar tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem que arrumar tempo. Eu não tenho tempo de fazer um curso. Tem que arrumar tempo. Eu não tenho tempo de cuidar do meu filho. Tem que arrumar tempo. Em nome da preguiça, nós estamos deixando de fazer um monte de coisa. Em nome da preguiça, as pessoas estão deixando de ter filho. Eita, agora pode deixar que eu te deixe ofendido. Eu fecho com isso. Outro dia nós estávamos numa reunião de homens, e aí, no meu grupo ali, um senhor deu um testemunho. Ele já é um senhor, já é avô, e ele falou que trabalhou muitos anos na indústria e a esposa dele já estava aposentada, e ela queria que ele tivesse uma vida mais tranquila, porque trabalhava muito, e ele falou que ela disse para ele, você está trabalhando muito, nós não precisamos mais, eu vou comprar uma van, eu vou preparar ela lindona, do jeito que você gosta, e eu vou documentar ela todinha, pede as contas no trabalho, né? Se programe para sair, e quando você sair agora você vai fazer transporte escolar, para você ter uma vida mais tranquila, estar mais tempo dentro de casa. E ele aceitou o desafio, fez isso, e ele falou, já estou há 20 anos fazendo isso. Então faz tempo, mas ele já é um senhor mesmo, e está feliz da vida. E ele falou, mas alguns anos atrás as minhas filhas se casaram, e teve um dia que eu fiquei muito triste, talvez tenha sido um dos dias mais tristes assim da minha vida. Foi o dia porque eu tinha muito sonho de ser avô, já que eu estava parando de trabalhar, ou trabalhando num ritmo mais tranquilo, já tinha tudo, tinha casa, morando no interior, uma vida tranquila. Eu queria ter netos, para poder brincar com os meus netos e tal. E ele falou, aí um dia minha filha chegou em casa, as duas, né, tinha 2 filhas, cada uma com seu marido, e a que era casada há mais tempo, chegou em casa e nenhuma das 2 tinha filho. E ela falou que chegou em casa, a gente estava falando sobre oração, por isso que ele deu esse testemunho. E ele disse que ela chegou em casa e ela chegou com um cachorro. Ele não conhecia ainda o cachorro, nem sabia que ela tinha cachorro. E ela trouxe o cachorro, colocou no colo dele e falou, vai com o vovô. Ele disse que disfarçou para não deixar a filha chateada, mas ele soltou o neto e foi para o banheiro e começou a chorar. E a partir daquilo ele começou a orar. Ele falou, Senhor, eu não aceito ser vô de pet, não. Eu já tinha ouvido falar de pai de pet, mas ele me falou sobre avô de pet. Ele falou, não foi para isso que
não foi isso que eu sonhei. Enfim, ele começou a orar e ele estava ali contando um testemunho que ele estava feliz porque agora ele já tem 2 netos, né? Uma filha engravidou e a outra também viu a irmã ter filhos e resolveu ter também. Mas o fato é, as pessoas estão com preguiça de ter filho. Ah, filho dá trabalho. Lógico que dá trabalho. Filho dá trabalho hoje, deu trabalho há 10 anos atrás, deu trabalho há 30 anos atrás, deu trabalho há 50 anos atrás, sempre deu trabalho. Caim deu trabalho para Adão. Filho dá trabalho mesmo. Agora, porque dá trabalho, eu não vou ter. Casar também dá trabalho. Ou não dá? Dá ou não? Dá trabalho, irmã Eva? Ou se dá, né? Dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo que você tem que sair da zona de conforto dá trabalho. Mas vamos ser preguiçosos? Não. Aí você de repente veio para a igreja hoje pensando, eu tenho uma preguicinha, tenho um problema, tenho uma dificuldade, né, irmão? Pecado. A Bíblia diz que é pecado e nós vamos orar agora para você trabalhar aí sobre este aspecto e você e eu melhorarmos, porque se nós pudermos melhorar, melhor. Não é a Bíblia que diz isso, mas nós temos aprendido isso aqui há bastante tempo, né? A Bíblia diz, tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, faz o melhor que você puder. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, ou de maneira relaxada. Você e eu fomos chamados para fazer as coisas com perfeição, da melhor maneira possível. Jesus falou nesse texto de Mateus, sejam perfeitos. Amém? Você consegue olhar para Jesus e ter Ele como régua? Então vamos batalhar nisso. É fácil? Lógico que não. Por isso que a gente tem que se esforçar para ser cada dia melhor. Amém? Então, 9 horas como prometido, fique em pé, vamos orar nesse aspecto, vamos orar por isso e pedir graça ao Senhor, porque se de repente você se encontra nessa situação e realmente é uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas ou fazer o melhor que você puder ou ainda encontrar possibilidade de fazer algo que você já tinha desistido por preguiça, mas você resolveu dar outro nome, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não consigo, eu não faço porque... Irmão, encontre um jeito, nós precisamos avançar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. E a Tua Palavra, de fato, ela nos confronta. E nós te agradecemos pelo confronto quase que diário que nós temos recebido aqui nesse lugar. Todo culto o Senhor tem nos confrontado. Pai. Toda palavra que é trazida a nós aqui neste lugar, ela tem vindo com confronto. Não para nos entristecer, mas para nos fazer sermos cada vez mais parecidos contigo. E nós, mais uma vez, queremos sair daqui pensando em como nós podemos ser mais parecidos contigo. A Tua Palavra nos diz uma lista de pecados que nos separam de Ti. E nós queremos batalhar nas nossas vidas de maneira individual. Tua Palavra também diz, Paulo falando à igreja de Corinto, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nesta noite, nós queremos fazer um autoexame, não só hoje, mas todos os dias daqui para frente, e encontrarmos, Senhor, se porventura nós não temos sido pegos neste pecado de preguiça, de estarmos escolhendo os caminhos mais fáceis, de estarmos escolhendo os atalhos, de estarmos escolhendo as maneiras mais fáceis de nós fazermos algo e não olhando para o jeito certo. Nós aprendemos com a Tua Palavra que Abel fez da maneira certa. Caim foi preguiçoso e fez do jeito mais fácil. E o Senhor rejeitou a sua oferta. Pai, que todos nós aqui possamos ter em mente que nós precisamos fazer não o mais fácil, mas sim o correto, o que é certo, para que tudo aquilo que nós estejamos fazendo aqui seja aceito como oferta agradável ao Senhor. É isso que nós te pedimos nesta noite, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, possa nos ajudar nessa missão tão difícil, Pai. Nós não estamos aqui para ter uma vida de felicidade, nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos mandou cumprir. O Senhor não veio aqui nos prometer uma vida de só alegria, de,
tudo vai dar certo. Não, o Senhor veio aqui e nos propôs uma missão de servirmos e de sermos cada vez mais parecidos contigo. E é isso que nós queremos nesta noite, em nome de Jesus e amém. Amém? Amém?